Olá pessoal, boa tarde, boa noite para quem está no Brasil. Espero que vocês estejam conseguindo me ver e me ouvir bem. Por favor, me digam se tá legal o áudio, se tá legal o vídeo. Tô vendo que temos uma pessoa na live. E me dá só um sinalzinho se vocês conseguem me ver bem e me ouvir bem. Excelente, maravilha. Obrigada por todo mundo que está aí mandando as mensagens. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Janaína, para quem não me conhece, Janaína Viana. Sou uma das consultoras aqui com a Evisa e hoje vou estar aqui com vocês para uma live super especial. A gente está trazendo aí um convidado especial, um cliente nosso aqui da Evisa, para comentar um pouquinho sobre a experiência dele, né? A gente vai estar falando de um processo bastante específico que é o LMIA, para quem já conhece, para quem está interessado. Eu quero comentar, claro, sobre o que é o LMIA, como que funciona, como isso pode te ajudar dentro do contexto da imigração. E vou estar trazendo aí o Marcos, inclusive eu quero até convidá-lo para já se juntar a nós. Marcos, por favor, se você estiver me ouvindo, me envie a solicitação e eu te aceito aqui na live. E claro, logo na sequência, separei ali alguns minutinhos para responder as perguntas de vocês. Agradeço a todos aí que já enviaram as perguntas, recebemos algumas. E se surgir qualquer dúvida durante essa nossa conversa, por favor, make sure te deixe aí nos comentários pra gente dar uma olhadinha no finalzinho da live, ok? Maravilha, deixa eu ver se eu consigo aceitar o nosso convidado Marcos. Here we go, Marcos, acredito que eu te aceitei, certo? Deixa eu tentar novamente. Paciência, pessoal, segurem aí um minutinho. Here we go. Como vai, Marcos? Opa, tá me escutando? Tô te ouvindo bem, você tá conseguindo me Só, ouvir e me só um ouvir bem? minutinho aqui. Take your time. Pronto, acho que tá tudo certo. Estão me escutando bem? Tudo certo? Perfeito, eu te ouço bem. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dificuldade aí no áudio, nos deixem saber. Mas, Marcos, obrigada pela participação. Prazer te ver, né? A Opa, gente eu não que se vê há agradeço a um tempo oportunidade. aí, apesar dos vários e-mails. Imagina, acho que seu caso, eu resolvi, né, te convidar precisamente porque a gente fala muito sobre LMIA para o pessoal de TI, né? O pessoal com skill set um pouco mais transferível. Eu achei a sua LMIA super interessante porque é uma ocupação que não tem nada a ver com TI e não é também nenhum dos grandes centros do Canadá, né? O que torna o processo ainda mais interessante, né? Como um case study aqui para Legal, nós. legal. Perfeito. Então, Marcos, eu quero só introduzir o assunto aqui para o pessoal, falar bem breve sobre o que é o LMIA e tudo mais, e logo na sequência a gente vai às perguntas, pode ser? Fechado, combinado. Perfeito, excelente. Então, pessoal, bem brevemente, LMIA stands for Labor Market Impact Assessment. Basicamente, é um estudo que um empregador, uma empresa local precisa fazer para justificar para o governo canadense o porquê de estar contratando um trabalhador estrangeiro e não um trabalhador local, né? Trabalhador local significando um cidadão canadense ou um residente permanente aqui no Canadá, né? Então, esse empregador, essa empresa precisa fazer esse estudo. O LMIA, sendo identificado como positivo ou neutro, essencialmente quer dizer que o impacto em trazer esse trabalhador estrangeiro vai ser positivo ou neutro para a economia canadense. A LMIA sendo recusada, né, quer dizer que o resultado foi negativo, ou seja, o impacto seria negativo, e aí é quando existe a recusa. Mas, essencialmente, mais uma vez, né, é uma aplicação iniciada, né, pelo empregador para então poder permitir com que o interessado, o empregado, consiga solicitar o visto de trabalho, né? Então, você sabe bem disso, né, Marcos? São duas aplicações distintas. Sim. Primeiro, o LMIA para a empresa e segundo, o visto de trabalho para o trabalhador. E aí também os dependentes entram, cônjuges, filhos e tudo mais. Então, quando a gente fala de LMIA, vai ter sempre esses dois processos, né? Que não acontecem em paralelo, não precisa, é dependente do outro. Agora, um ponto também super importante para comentar, né, se a gente falar em maior detalhe sobre o que é o LMIA, é entender que conseguir o LMIA positivo, né, que é essencialmente a job offer validada, e conseguir o visto de trabalho, não necessariamente quer dizer que você está imigrando, né? O LMIA não leva a um programa de imigração direto. Ele vai permitir com que você consiga o visto de trabalho e chegando aqui, claro, as possibilidades de imigração vão estar se apresentando aí para você, né? Mas é importante entender que o próximo passo, né, a residência permanente, ela se dá via um programa de imigração. E aí esse programa pode ser ou Uhum. federal ou a nível provincial, né? Como a gente sabe, as províncias canadenses aí vão ter
uma meia dúzia, né, de 6 a 9 programas provinciais cada província, né? E muitos desses programas vão exigir uma expectativa de que se você tem experiência dentro do Canadá que você adquiriu graças ao LMIA, você se torna um candidato mais atraente para a grande maioria desses programas, né? O critério de elegibilidade em relação a quando você consegue solicitar a residência permanente para quem já está vindo aqui para o Canadá com o LMIA, o visto de trabalho, depende muito de cada província, né? Então não dá para generalizar no contexto federal. Por exemplo, Manitoba, que é a província onde o Marcos vai estar se situando com a família dele. O programa provincial de Manitoba mais genérico, mais adequado ali, espera que o trabalhador trabalhe na província por pelo menos 6 meses antes de conseguir ser elegível, né? O que não é o caso necessariamente em British Columbia ou Nova Scotia, New Brunswick, enfim. Cada província vai ter um critério ali um pouquinho diferente, né? Comentando um pouquinho sobre os efeitos, que a gente recebeu várias perguntas sobre isso, né? Sobre como o LMIA te ajuda ali dentro do Express Center, que é o programa federal que a gente conhece, né? Então, o LMIA sozinho, ele já vai te dar direito ali a 50 pontos dentro do sistema de pontos, para quem já está um pouco mais familiarizado, né? Você só consegue esses 50 pontos por trabalho arranjado, né? Arranged Employment, quando você tem essa job offer validado pela LMIA, né? Então, quem está aqui com visto de trabalho aberto, de acompanhante do estudante, ou pós-graduate, a PGWP, esse tipo de visto aberto ele não vai necessariamente validar aqueles 50 pontos por job offer, tem que ser com o LMIA, né? Um erro bastante comum. E, claro, com o LMIA você consegue adquirir a experiência canadense, depois de 12 meses você já consegue aí ser elegível ao Canadian Express Class, que é um dos programas mais populares a nível federal que a gente tem, né? Breve você vai estar ali considerando as opções para você, né, Marcos? Porque uma vez chegando, Sim, com o certeza. próximo passo é começar a se preparar. Mas acredito que era isso em termos de introdução, né? Só para situar um pouquinho todo mundo que está chegando aí e aguardar também o pessoal se juntar à live antes de começar a fazer as perguntas, Marcos. E claro, fica à vontade também se as perguntas que a gente preparou não cobrirem tudo que você quer, né, compartilhar com a nossa audiência, fica à vontade para complementar, né? Afinal de contas, você que passou pela experiência. E esse processo, a gente começou, a nossa primeira reunião foi em janeiro, certo, Marcos? Em janeiro, aham. Não, sim, eu quero apresentar um pouquinho também a sua timeline, mas eu vou deixar para o finalzinho, ok? Legal, então assim, quero começar te pedindo, por favor, para se apresentar bem brevemente, comentar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e como que isso se encaixa dentro da oferta de trabalho que você recebeu aqui no Canadá. Pode ser? Bom, show de bola. Meu nome é Marcos, eu sou aqui de Curitiba, Paraná. Como você comentou, né, o meu caso é um pouquinho diferente, né, não tão usual quanto os que vocês tratam aí, né, porque, enfim, eu sou cervejeiro. Eu apliquei para uma vaga de cervejeiro. No finalzinho do ano passado, comecei o contato com a cervejaria lá e, enfim, o casamento deu certo, né? E daí a gente começou a buscar de fato, né, a ajuda de vocês aí, né? Eu trabalho com produção de cerveja há 8 anos. Eu tenho uma marca que produz localmente aqui em Curitiba e, junto com isso, eu... Poxa, Marcos, tá congelando um pouquinho. Não sei se é aqui no meu lado ou no teu. Deixa eu verificar aqui contigo. A busca, né, dessas oportunidades fora. Então, no finalzinho do ano passado, comecei a conversa com a cervejaria, Obsolete Brewing Company, aí de Manitoba. É um projetinho bem legal, um projeto novo, startando a cervejaria, né? Então, é um mundo de possibilidades, né? E é isso aí. Foi uma jornada bem intensa aí, todos esses últimos meses aí, mas agora deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Primeiro foi o LMIA, que já foi um sofrimento esperar a aprovação. Daí depois a gente seguiu com a aplicação, né, do processo de Work Visa. E agora, enfim, agora é só organizar as coisas, embalar tudo certinho e embarcar.
E Marcos, como que foi como que foi a questão do idioma? Você se sentiu, você já tinha experiência fazendo entrevistas em inglês? Como você achou que foi, né, a dinâmica com o empregador? Eu sei que a empresa que te contratou, a cervejaria, o pessoal é super, são queridos, né, super abertos a nos ajudar com todo o Uhum, processo, super tranquilo lidar com eles. Mas quero saber como que foi esse primeiro contato, né? O inglês, claro, não é a sua primeira língua. Como que foi? uhum. Então, antes da pandemia, né, em 2020, eu comecei a fazer algumas entrevistas, né, já estava buscando algumas oportunidades fora, e eu recebi o convite para trabalhar numa cervejaria da Nova Zelândia. Só que o convite veio em março de 2020, né, junto com a pandemia, né, então a, a oferta acabou caindo, né, por conta da restrição de voos, restrição de entrada na Nova Zelândia e tal. Mas isso acendeu uma lâmpada, né, aqui na nossa cabeça, né, na minha e da minha família, né? E a gente teria oportunidade buscando em outras cervejarias, outros países também, né? E então essa foi a minha primeira entrevista, né? Essa em 2020, e durante o período da pandemia eu acabei fazendo mais algumas entrevistas aí, né? Falei com o pessoal da Holanda, da Irlanda, Estados Unidos e tal, até outra cervejaria no Canadá, mas a melhor oportunidade, né? E o que encaixava melhor para a minha condição, né? Minha, da minha família, eu tenho dois filhos pequenos, né? Um de 3 anos e um de 1 ano, né? E tudo, a melhor oportunidade foi por fim essa que eu consegui com a Obsolete mesmo. E, enfim, fiz algumas entrevistas antes em inglês. Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio quando era mais novo, viajar para alguns países da Europa também. Então, e sempre consumi muito conteúdo em inglês, né? Até por conta da minha profissão, né? O material mais atualizado, artigos, enfim, conteúdo novo sobre cerveja geralmente é em inglês, né? Então, eu sempre tive muito contato com a língua, né? E foi por isso, começou fluindo naturalmente, assim, sabe? Que interessante, não sabia que você então estava investigando ou explorando diversos países e o Canadá acabou sendo o que deu mais certo, né? Talvez pela abertura, Sim. pela disponibilidade do Canadá também de trabalhadores, né? Que legal. E quantas entrevistas você chegou a fazer antes de chegar, de conseguir a oferta, Marcos? Você se lembra mais ou menos? Eu acho que foram umas 5 entrevistas, entre contatos via e-mail, etc. O que acabou limitando muito foi a pandemia, né? Restrição de voos, restrição de vistos e tal. Mas Então, acho que antes, tudo aconteceu da melhor forma possível, né? Agora a gente está indo para uma cidadezinha do interior de Manitoba, o pessoal super acolhedor, já está dando maior suporte para a gente. E a gente já está se sentindo em casa, assim, sabe? Eu tenho contato com o sócio da cervejaria e tá tudo caminhando assim para ser uma experiência perfeita, principalmente para minha família, sabe? Não só como profissional, mas poder dar essa condição para os meus filhos, para minha esposa também. Minha esposa também pode trabalhar lá, né? Pelo visto que é o Open Work, né? Que a gente de conseguiu, né? acompanhar. Então exatamente. Então, é uma oportunidade única, assim, que acabou acontecendo na hora perfeita. Não tenho nem como explicar melhor isso. Exato. E eu gosto muito da tua história, Marcos, porque você conseguiu casar muito bem o seu desejo de migrar com o seu crescimento profissional, né? Você não tentou uma Sim, vaga sim, abaixo do seu patamar, você não teve que fazer um downgrade na carreira para conseguir navegar e migrar, né? Já foi direto ali numa vaga exato. que permite crescer. E vale também mencionar a importância, né? E o quanto é válido já ter ali um inglês um pouquinho mais descolado, um pouquinho mais tranquilo, mas Uhum, a habilidade ali de fazer essa conversa já ajuda bastante, né? Conseguir essa primeira vaga, primeira oportunidade. Agora, um outro uhum. ponto, Marcos. Quando você viu essa oportunidade aqui no Canadá, essa ou outras que você também explorou, essa vaga já mencionava que estava aberto a patrocinar trabalhadores estrangeiros? Como que você abordou essa questão com o empregador? Então, eu acompanhei muitas vagas pelo Indeed, né? E essa vaga não falava nada sobre estrangeiros, pelo que eu me recordo.
Mas eu li a descrição da vaga, assim, e eu pensei, nossa, que oportunidade, né? Uma fábrica que vai começar a operar, que eu vou ter liberdade para. Poxa, Marcos, a gente perdeu seu áudio. Não sei se perdemos o seu áudio. Não te ouço. Eu estou escutando vocês, só um minutinho. Agora foi. Bom, agora eu tirei meu fone, talvez dê um pouquinho de eco, tá? Mas Tá ok, so far. tá ok? Não, perfeito. Então, voltando à descrição da vaga, né? Eu não lembro dela mencionar que aceitava estrangeiros, né? Mas eu, eu vi a oportunidade, né, de abordar eles por ser uma fábrica nova, por eu poder apresentar o meu trabalho. E eu, além do currículo, né, enviado pelo aplicativo, eu acabei mandando um e-mail para eles, despretensioso, né? Eu gostei muito da descrição da vaga, eu apliquei já pelo aplicativo, mas eu também gostaria de mandar uma, uma presentation letter para vocês aí, falando um pouquinho mais sobre mim, né? E, enfim, então eu acabei abordando eles das duas formas, né? Pelo aplicativo e por e-mail também, né? E o papo começou a fluir, né? Isso pode fazer muita diferença, certo, Marcos? Porque o empregador está ali, a empresa é pequena, ele vai ver seu currículo, ver que você está fora do Canadá, possivelmente poderia até ter excluído o seu currículo, mas como você entrou em contato direto, já criou esse diálogo com eles. Eu acho que isso faz uma diferença, né? E, enfim, a partir de então, comecei a conversar com eles pelo Instagram e tal. E foi, enfim, o papo foi fluindo e as ideias foram se encontrando e no final das contas deu tudo certo. E você levantou essa questão do LMIA, ou foi eles que levantaram? Você já sabia que isso seria necessário? Ou foi nesse momento que você veio fazer a consulta conosco? Não me lembro bem. Eu tinha feito uma consulta com vocês antes, quando a gente começou a procurar empresas no Canadá e tal, eu acabei fazendo aquela consultoria online, um bate-papo, né? Explicando um pouquinho sobre o meu perfil profissional enfim, daí eu já meio que sabia os caminhos que eu teria que seguir, né? Para conseguir imigrar, né? Entendi. E como que foi essa recepção da empresa quando você mencionou vou precisar ser patrocinada, né? Vou precisar de envolver. O processo não vai ser tão imediato quanto vocês desejam, né? Eles foram pacientes, tinha uma resistência da parte deles. Não, foi tudo bem tranquilo porque casou muito com o timing da cervejaria também. Como é uma fábrica nova, né? É, e a gente estava saindo daquele período de pandemia, que tudo não estava funcionando direito, então até isso acabou casando legal, né? Acabou que eles teriam essa possibilidade de esperar, né, de trabalhar um processo tão longo quanto foi, né? Por conta da situação deles também, né? Então foi tudo muito casado, né? Tudo muito encaixado. Porque, de fato, né, eu acredito que a urgência para algumas vagas acabe travando, né, acabe impossibilitando alguns processos, né. Mas eu acho que, assim, tudo é se alinhar, né, se você conversar, se você conseguir expor teu ponto, por que você seria importante para a empresa também, eu acho que tudo flui bem, assim, sabe? Exatamente. É importante saber esse valor que você tem enquanto profissional, claro, né, nessa conversa com esses empregadores, e entender também a necessidade deles, né, o quão flexível está sendo. Legal, eu pergunto isso porque eu sempre recomendo, reitero a oportunidade que o Canadá oferece de muitas famílias conseguirem iniciar esse processo de transição para a imigração direto com o LMI, né, com o visto patrocinado, sem necessariamente ter que passar pelo estudo e trabalho, né, que é um caminho também que funciona, mas assim, não é o único caminho, né? Gosto muito do seu exemplo. Legal. Próxima pergunta. Antes de fazer a próxima pergunta, algum outro comentário sobre o processo que você queira fazer, que você acha que vale comentar, que pode ser interessante para o pessoal? Assim, acho que depois que o caminho estava trilhado, né, o que a gente teria que fazer, né, para conseguir
de fato imigrar, né, foi tudo muito tranquilo, né? É só ter Porque paciência, né, prazos do Marcos? governo. Oi, desculpa? É só ter paciência e esperar, né? Porque Essa parte é complicada, mas enfim, a gente acaba sendo muito ansioso, né, imediatista, e não, tudo esperar bem, alguns prazos do governo acabam judiando um pouco, né? Mas enfim, tem que trabalhar a paciência também, né? sem dúvida, É sem um dúvida. plano, é um plano longo, né? Eu não vou passar uma temporada só, né? Então tudo vale a pena, né? Então tem que até aprender com essa ansiedade. Exato, é um planejamento que faz todo sentido, né? Porque chegar já com o trabalho esperando, com o visto certinho, a experiência, né, no Canadá nesses primeiros anos é completamente diferente. Né? Inclusive, essa questão da Uhum, ansiedade é uma das minhas perguntas. Porque, assim, uhum, como você colocou, não é um processo de imediato, né? Tem que ser realmente um processo que leva tempo. Mas a gente está em quase 10 meses de processamento, né, Marcos? É também natural que exato. que as famílias fiquem ali, principalmente para quem está trabalhando no Brasil e tem toda essa questão de terminar né, o contrato, que seja. Então, assim, realmente exige um cuidado a mais em fazer esse controle, né, da ansiedade. Minha próxima Exato. pergunta é: quais dicas que você tem para quem ainda está no Brasil buscando essas oportunidades de trabalho? O que você acha que foi o diferenciador no teu caso? Além de um pouquinho de sorte, né? Eu acho que assim, ter paciência, né, para a vaga, a oportunidade não vai aparecer todo dia. Acho que analisar muito bem a situação, como a gente conversou um pouquinho antes, né? Nem toda vaga combina com todas as pessoas, né? Enfim, você está buscando uma vaga, mas talvez a empresa não tenha essa possibilidade de esperar, etc, etc, né? Então, acho que é ter paciência, não desistir, né? Porque é uma coisa que eu posso falar, né? Desde que a gente recebeu aquela oportunidade para ir para Nova Zelândia, né? Nossa vida mudou, assim, né? Então começamos a buscar outras vagas, falar. Isso me abriu muitas portas também, porque eu conheci muitos cervejeiros de vários países, várias cervejarias, e isso foi muito bacana também. É, assim, paciência, não desistir e confiar e ter confiança que você vai entregar, né? Exato, isso é importante, né? Confiar, não se subestimar como profissional, né? Tem Exato. a gente fica intimidado por tentar aplicando para uma posição fora do nosso país de nacionalidade, mas a realidade é que o Canadá precisa de imigrantes porque precisa de trabalhadores, né? Então, assim, as oportunidades estão aí, né? Inclusive, eu acho que vale até fazer um comentário aqui na Ibiza. Não sei se você chegou a passar por essa consultoria, Marcos, mas nós temos um departamento específico que presta essa consultoria de carreira, que a gente chama, né? Que Uhum. não é um serviço de recrutamento, mas é uma consultoria exatamente para te ajudar a entender como você se posiciona no mercado canadense, considerando toda a tua experiência no Brasil, né? Então, essa questão da Uhum. cover letter, esse e-mail que você enviou para o empregador, né? Qual que é o tom ideal para ser usado? Como que a gente faz esse primeiro contato para não ficar fora de out of place, né? Fora de lugar? Então, todas essas dicas para quem, como você, dá para perceber que você fez bastante pesquisa de mercado, né? Aplicou para vários países, Sim, né? sim. Pesquisado muito para entender como é essa dinâmica, né? E para quem está começando esse processo de pesquisa ou quer um auxílio, um aconselhamento mais pontual, essa consulta de carreira pode ser super legal. Nós temos dois profissionais aqui na Ibiza que ficam por conta desse tipo de consultoria. Fica a dica aí para quem está ouvindo e está interessado. Legal. A minha última pergunta para você, Marcos, era em relação a. Acho que você já até tocou um pouquinho nesse assunto, né? O seu preparo, as expectativas para você vindo aqui para o Canadá, que a gente está na reta final de obtenção do teu visto. Possivelmente aí nas próximas semanas já vai estar pronto para fazer a viagem, né? Como está sendo esse planejamento? Você já sabe onde vocês vão ficar? E como que você tem lidado com a ansiedade nesse ano todo de espera e agora que a gente está aqui na reta final, né? Sim, sim. É uma coisa que eu converso muito com minha esposa, né? Só a gente sabe o tamanho da ansiedade que a gente está passando, né? Mas como você comentou, né? São quase 10 meses de processo, né? Então é um processo extremamente longo e que dá oportunidade para a gente se organizar, né? E, enfim, deixar tudo pronto para a mudança, né? Agora, de fato, como você comentou, né? A gente está na última parte do processo, né? Eu devo receber o passaporte carimbado aí nos próximos dias já.
carimbado não, é a carta para poder embarcar, né, nos próximos dias. E, enfim, algumas roupas já estão guardadas, os documentos já estão separados. Eu tive bastante apoio, bastante suporte também da empresa que eu trabalhava aqui no Brasil. Quando eu apliquei para o processo de Work Visa, né, eu conversei com eles, a gente se organizou para que eu pudesse treinar alguém, pudesse passar as minhas responsabilidades para outras pessoas. E, enfim, desde o do último dia 30 eu já não estou mais trabalhando para eles, né? O que deu a oportunidade também de organizar a casa, organizar as coisas aqui, dar uma ajuda para minha esposa com os nossos dois filhos, que, além de tudo isso, são dois furacãozinhos, Exato. Também dois sozinho, né? menininhos. Dois menorzinhos, né? Que torna o processo muito mais complicado, né, Marcos? Tem que pensar em toda uma logística Sim, familiar ali, sem dúvida, isso é algo importante, né? sim, E aham. planejamento muito mais detalhado. E vocês conhecem alguém lá em Manitoba ou ninguém? Bom, eu conheço o pessoal da cervejaria. Por contato online só, né? Mas assim, acho que todo esse tempo de processo, assim, uma coisa que eles fizeram muito foi mostrar que a gente seria parte da comunidade também, sabe? Deixar a gente se sentir em casa, né? Enfim, a gente já tem casa para ficar lá, já a casa já tem muita mobília, já tem bastante coisa, já sei onde eu vou ficar, já sei quanto eu vou pagar de aluguel. É, perto de onde eu vou trabalhar também, enfim, tá tudo muito organizado, né? Todo esse período que a gente esperou deu oportunidade para a gente se organizar, né? Então a gente aproveitou muito bem todo esse tempo para alinhar as coisas e não errar, né? Fazer os passos bem calculados, né? Sem dúvida. E esse tempo de espera permite até que você aprimore ainda mais o inglês, né? Não sei como é que é o inglês da tua parceira, se ela também já tem um inglês mais fluente, mas excelente oportunidade para ela pegar um domínio ali da Sim, língua sim. enquanto está se preparando, né? Ah, maravilha, Marcos. Sim, obrigada pela participação, né? Por ter entrado na live conosco. Eu quero comentar bem rapidinho sobre a sua timeline, só para o pessoal entender Por como que o favor. processo ocorreu. E se você tiver algum comentário final, claro, fique à vontade para fazer. Então, Tá assim, bom. eu tô revisando aqui tua fichinha. A nossa primeira conversa foi em dezembro do ano passado, né? E aí nós fechamos o contrato em janeiro, começamos o processo do LMIA. O LMIA, o preparo da aplicação vai levar ali em torno de 1 mês e meio a 2 meses, né? Até o preparo ele não é tão imediato também, né? Que vai envolver toda aquela questão de postar a vaga, justificar que realmente não tinha ninguém mais qualificado, enfim. Então, mais ou menos 2 meses ali, 1 mês e meio a 2 meses de preparo. A LMAI foi enviada dia 15 de fevereiro e aprovada dia 30 de abril. Então, aí 2 meses e meio de processamento, mas assim, com muito empenho nosso ali para tentar fazer o todo possível para conseguir isso ser finalizado, principalmente teu, né, Marcos? Para conseguir ter isso finalizado, né? Entramos em contato com Sim. o EMP na região, realmente nos mobilizamos ali. Mais uma vez que a LMAI foi aprovada dia 30. Dia 15 de maio, então em menos de 2 semanas, a gente já estava pronto para aplicar, para solicitar o visto de trabalho. E aí o visto de trabalho foi aprovado agora, o passaporte foi solicitado dia 30 de agosto. Então, 3 meses e meio, mais ou menos, de espera pelo visto de trabalho, né? Então, levou até um pouco mais do que o LMIA. No total, nós temos aí 6 meses só de espera, mais 1 mês e meio ali de preparo do LMIA e mais ali um tempinho entre o LMIA e o visto de trabalho, né? Somando aí de 9 a 10 meses todo o processo, certo? Sim. Mas acredito que seja isso. Marcos, mais uma vez, obrigada pela participação. Perfeito. Eu vou estar respondendo as perguntas agora. Caso você queira continuar aqui conosco, fique à vontade. Mas se você quiser também sair da live, a gente vai estar, claro, em contato contigo aí nos próximos dias para finalizar o seu processo. Maravilha? Show de bola. Obrigado pela oportunidade e, enfim, paciência e não desistam. Eu falo isso sempre, acho ótimo que você reitera também esse ponto. Porque eu sempre menciono, muitas vezes a gente se sente desincentivado por receber um não, né? Um ou dois, né? Não, mas a verdade é que você tem que continuar tentando, né? Naturalmente. Mesmo no Brasil, dificilmente você vai conseguir o emprego dos sonhos de primeira, né? E não pode nos desmotivar-nos. Mas é isso, pessoal. Acho que o Marcos teve uma travadinha ali. Não sei. Deixa eu dar uma olhadinha nas nossas perguntas, né? Que vocês estão enviando aqui. Here we go.
Então, vamos lá. Primeiramente, as perguntas que nós recebemos antes da live, né? Então, dá um tempinho aí para quem tiver mais dúvidas, poder enviar também. Primeira pergunta da famosinha. Quem tem Open Work Permit pode abrir o seu próprio negócio para exportar serviços? Exportar serviços, você diria exportar produtos ou prestar serviços? De todo modo, o que é importante a gente considerar nesse contexto de quem está aqui com visto de trabalho, né? Tecnicamente, sim. Se você tem o Open Work Permit, você pode empreender, né? Você pode ser self-employed. A questão importante é que você não vai conseguir usar essa experiência como autônomo, como self-employed, né? Profissional autônomo, para alguns programas de imigração, em especial o Canadian Experience Class, que é o programa federal, né, de imigração que a gente tem para quem tem experiência no Canadá, né? Então, assim, dependendo da estratégia de imigração que você tem, pode não valer a pena trabalhar como autônomo ou profissional autônomo se você tem um visto de trabalho aberto, porque você está, essencialmente, abrindo mão da oportunidade de adquirir o que o governo considera experiência canadense, que vai exigir que você seja contratado por uma empresa local, certo? Pergunta da Bruna, acredito. Preciso comprovar inglês em processo de LMIA? Bruna, de forma geral, o inglês ele sempre é importante, né? Sempre é importante. Agora, se o inglês vai ser mandatório ou crucial para o seu processo, vai depender muito do tipo de trabalho que você está sendo convidada para fazer, né? Se você vai se comunicar em inglês durante o seu dia a dia no trabalho, naturalmente a exigência do inglês vai ser mais alta. Se é uma vaga que não tem esse contato direto com o cliente necessariamente e o nível de inglês exigido é mais baixo, o inglês também se torna menos importante do que em outros casos, né? Então depende muito da vaga, mas de maneira geral é importante sim comprovar a proficiência no inglês. E você pode, no caso do LMIA, você pode comprovar com exames ou até mesmo certificados de conclusão de cursos de inglês ou de algumas outras maneiras também. Mas a melhor maneira é de fato com o teste, né, de proficiência. Olá, quanto tempo leva o processo de LMIA e os documentos necessários para do trabalhador, né? Pergunta do Gleison. Então, em termos de tempo, como a gente viu, pode variar de 1 mês e meio até 3, 4 meses, a depender do tipo de LMIA também, né? Nós temos ali algumas categorias, high wage, low wage, global talent, então pode levar ali de 1 mês e meio a 3, 4 meses até. Em termos de documentos necessários, de maneira geral, a gente vai precisar de alguns documentos fiscais da empresa, né? Então, impostos, etc. Comprovante de registro da empresa, business license da empresa, né? Evidências que indicam que a empresa é, de fato, prestadora de serviço, né? Ou de produtos aqui. E, claro, os formulários. E o mais importante, talvez o mais crítico, né, no processo de LMIA, é o que a gente conhece como recruitment efforts, que é aquela ideia de comprovar que você tentou recrutar canadenses, né, um residente permanente aqui no Canadá, mas o candidato estrangeiro que aplicou para a vaga foi, de fato, o mais qualificado. É por isso que você está, né, solicitando o LMIA. Então, em termos de documentação, é isso. Tem algum custo para a empresa o LMIA? Pergunta da... Não estou conseguindo ver o nome. Mas sim, a taxa de processamento do governo é de $1.000. Né? E a taxa da Evisa varia de acordo com o tipo de LMIA, a taxa de serviço, né? Mas a taxa de processamento frente ao governo é de $1.000. O que fazer depois que conseguir uma job offer tendo visto de estudante? Né? Então, depende muito do seu contexto, né? Se você está se graduando, a gente tem o PGWP, se você tem uma Co-op Work Permit, pode ser o caso, ou se a ideia é sair de um visto de estudante para um visto de trabalho baseado em uma LMIA, primeiramente a gente tem que fazer o processo de LMIA, independente do candidato estar aqui no Canadá como estudante ou como visitante, né, como turista. Ou fora do Canadá, né? Se o candidato está dentro do Canadá com o visto de trabalho aberto, aí não há necessidade para o LMIA. Tá? Mas se ele não tem um visto aberto, precisa de um visto patrocinado, o LMIA é a opção. Como verificar se o LMIA é válido? Pergunta do André. Geralmente você tem a carta de aprovação do LMIA, né, com o resultado, o número do LMIA e as datas, né, que vão estar apresentadas nesse documento. Então, a maneira de validar se uma oferta de trabalho é validada por uma LMIA é, de fato, conferindo esse documento, né, que é um PDF aí de algumas páginas. Onde procurar vagas com LMIA? Sim, a verdade, pessoal, é que dificilmente as empresas vão postar ali que a vaga é patrocinada, né? Na grande maioria dos casos, a ideia é realmente o candidato se candidatar à vaga,
identificar que é realmente um bom casamento ali, né, entre o aplicante e a oportunidade, então levantar isso frente à empresa contratante, né, o empregador no Canadá, como foi o caso do Marcos. A empresa não estava buscando um trabalhador estrangeiro, mas acabou que o perfil dele se enquadrou tão bem com o perfil da vaga e a empresa estava disposta, né, predisposta a não só auxiliá-lo, patrociná-lo no processo, mas aguardar e, claro, fornecer todo esse auxílio, né, durante esses meses aí de processamento. A pergunta do Duda: é possível mudar de status entrando com a ETA e se tiver job offer com a LMIA? Sim, é possível. Você pode fazer a solicitação do visto de trabalho estando aqui, né, que não necessariamente é uma mudança de status, está obtendo. Se você está aqui como motorista, você está solicitando o visto de trabalho, né? Você pode fazer isso estando aqui no Canadá, sim. Atenção que o seu status, ele só muda de visitante, né, como é o caso da Electronic Travel Authorization, para trabalhador, uma vez que o visto foi aprovado. Só o LMIA aprovado não muda o status do candidato, né? Porque, mais uma vez, o LMIA é uma aplicação feita pela empresa para justificar a vaga, não necessariamente de autorizar o funcionário a trabalhar. Para isso, a gente tem a Work Permit. Perfeito. Continuando aqui com as dúvidas. A empresa me deu o LMIA e quer fazer o visto, pergunta do André. A empresa me deu o LMIA e quer fazer o visto com o consultor que eles indicam. Pode isso? André, faz sentido, né? Se a empresa já tem uma consultoria e eles fizeram um LMIA, estão recomendando que você faça o visto de trabalho com a empresa que eles confiam. Faz sentido. Mas, você tendo o LMIA aprovado, pode até mesmo ser um LMIA aberto, né? Que existe essa possibilidade, quando não tem nenhum nome de nenhum candidato, você tem condições também de fazer a solicitação do visto de trabalho com uma outra empresa. Não precisa ser com a mesma empresa, como a gente falou algumas vezes, né? São processos distintos. Não sei se respondi bem a pergunta. Mas pelo que eu entendi é isso. Pergunta da Vanessa: qual a diferença de uma job offer comum para uma que dá para usar no processo? Basicamente, Vanessa, o que acontece, né? Quando você não é um cidadão canadense ou um residente permanente, você não tem ali uma série de documentos locais, né? Por exemplo, um CPF local, aqui no Canadá. Então, você não vai conseguir ser contratado como uma pessoa local, porque você não tem esse registro, né? E o LMIA ele é necessário para permitir com que a empresa contrate um trabalhador estrangeiro, alguém que não é um residente, né, um cidadão local. Então, assim, você simplesmente ter a oportunidade de trabalho não quer dizer que você vai ter condições de conseguir a documentação necessária para que você consiga trabalhar registrada direitinho. Entende? Então, essa é essencialmente a diferença entre ter uma oferta de trabalho verbal e uma oferta de trabalho que é baseada em uma LMIA. Basicamente, é a diferença se a empresa fez ou não esse estudo antes de te oferecer a vaga, ou até mesmo já tendo acordado com você essa vaga, né? Como foi o caso do Marcos. Mas essa é a diferença. A LMIA, ela valida, frente aos ordens do governo, a oportunidade de trabalho que te foi oferecida. Excelentes perguntas, pessoal. Dá pra ver que vocês estão mesmo aí no processo, estão pesquisando bastante como funciona. Dá pra ver que as perguntas são elaboradas. Pergunta da Manuela: ao conseguir uma job offer com a LMIA, poderei levar minha família ou tenho que ter um NOC específico para isso? Não, Manuela, você pode trazer seus dependentes independentemente do NOC, da vaga, né? Inclusive, excelente pergunta, né? Mencionando o NOC, o LMIA ele pode ser solicitado para NOC 0, A, B, C e D, né? Independente ali do skill level. E sim, você consegue trazer os seus dependentes, né? Menores, conseguem study permit, então visto de estudos, e o visto de trabalho para o acompanhante. O único visto que vai exigir que você tenha uma oferta de trabalho em um NOC específico para o seu cônjuge conseguir esse visto é a PGWP, né? Post-Graduation Work Permit. Então, nesse caso, você precisa ter uma oferta de trabalho em NOC 0A ou B para que o cônjuge consiga o visto de acompanhante. Mas, no caso do LMIA, isso não se aplica. Próxima pergunta. É possível aplicar para o LMIA estando no Canadá com visto de turista? Sim, já respondemos anteriormente, é possível. Outra pergunta. Quais províncias estão com mais oportunidades através do LMIA? Muito boa pergunta, né? Primeiramente, eu acho que vale a gente entender que o LMIA é esse estudo, né? E esse estudo vai levar em consideração a região onde a empresa está localizada, né? Então, você pode estar em diferentes províncias, diferentes cidades, onde tem diferentes níveis ali
de demanda para mão de obra, para trabalhadores, né? Diferentes demandas de mercado. Então, uma LMAI para ocupação específica em uma região pode ser muito mais fácil de se conseguir, porque é mais fácil de se justificar em uma região com maior demanda, né? Assim, eu não diria que é mais fácil, é mais difícil conseguir o LMAI em diferentes províncias, né? O meu ponto é, a demanda para uma dada ocupação é diferente a depender da província, né? Outro ponto importante quando a gente fala em relação a províncias é entender as oportunidades de imigração no futuro, né? Porque uma vez que você está aqui trabalhando com visto, qual vai ser o próximo passo? E esse próximo passo vai variar muito de acordo com a região onde você está. Então, para muitos que estão buscando as oportunidades de trabalho, pensar já nesse próximo passo desde o início é importante, né? Principalmente para quem está ali considerando, vamos dizer, entre duas províncias distintas, né? Não sei se eu respondi a pergunta muito objetivamente, né? Mas vou comentando um pouquinho mais sobre. Por exemplo, o caso do Marcos, que a gente acabou de entrevistar, né? Ele está indo para uma cidade relativamente pequena, em uma província que não é no top 5 de províncias mais visadas no Canadá, né? Mostrando que existe essa demanda para profissionais de ocupações variadas em diferentes regiões, né? Apesar de que, claro, os grandes centros normalmente se destacam ali com o número de vagas, porque são os grandes centros, né? Mas muitas vezes são empresas em cidades menores, isso é uma verdade do Canadá, uma verdade da realidade aqui do Canadá, né? Empresas em cidades menores, com menos opções, né, de trabalhadores, que vão estar mais abertos a te auxiliar com o processo, né? Porque existe uma demanda, uma necessidade dessa empresa um pouco mais eminente. Enquanto nos grandes centros a gente tem muitos estudantes, muitos trabalhadores, muito mais movimentado, né? Perfeito. É necessário ter experiência para aplicar para o LMIA? Sim. Se você consegue uma oportunidade de trabalho no Canadá em uma vaga que você tem zero experiência, isso muito provavelmente vai impactar a sua habilidade de conseguir o visto de trabalho, porque isso ainda é algo que é considerado pela imigração também, né? Então, por exemplo, no caso do Marcos, né, conseguir a sua oferta como mestre cervejeiro aqui no Canadá, nós tivemos que enviar não só os comprovantes de cursos, de escolaridade dele, mas cartas de referências de experiências passadas que ele teve, para comprovar que ele é realmente um profissional com vários anos de experiência e está aqui validado pelo empregador passado. Então, sim, ter experiência é importante. Em alguns casos, a escolaridade também é importante. Vai depender muito das exigências de cada NOC, né? Que vai, claro, ser determinado ali antes dessa solicitação do LMAI, né? Que é muito importante identificar o NOC, identificar o salário mínimo que deve ser oferecido, enfim. O LMAI é um processo que, de fato, é muito detalhado, envolve muitos detalhes, né? E esse é um dos motivos que a gente considera importante trabalhar com consultoria, principalmente em casos de LMAI, né? Que, como eu disse, é um processo muito específico, muito peculiar, e muitas empresas também se sentem mais confortáveis em trabalhar com uma empresa terceirizada, né? Considerando que a gente vai estar lidando ali com documentos confidenciais da empresa, né? Muitas empresas preferem, inclusive, passar essa documentação diretamente para o consultor, sem necessariamente ter que passar pelas mãos do funcionário, né? Do contratado. Então, assim, como eu já falei algumas vezes, como o LMAI é uma aplicação iniciada pela empresa, o contrato inicial ele é assinado entre o consultor, entre a Ivisa e a empresa. Então, o trabalhador ele sequer participa nesse momento inicial. Pergunta do Marcelo, quanto tempo demora o processo de LMAI, né? Já comentei algumas vezes, pode levar aí de 1 mês e meio até 3 meses e meio, 4, sendo a média ali 2, 3 meses, que foi o caso do Marcos também. Continuando. Pessoal, temos também ali um cupom de desconto para quem está participando da live e tem interesse em fazer uma consulta de imigração, ou uma consulta de business, ou até mesmo uma consulta de carreira também, né? O código de cupom é LMIA 2022, para quem quer usar o descontinho ali na hora de fazer o checkout no nosso site. Pergunta da Juliana. O empregador pode mandar o empregado embora dentro do período de contrato, no caso de imigrantes? Juliana, sim, né? O empregador ele tem condições, ele liberdade para encerrar esse contrato de trabalho em qualquer momento. E o que acaba colocando o candidato, né, o trabalhador, em uma posição delicada, mas assim, eu não diria que isso é tão comum, né? Eu acho que muitas empresas entendem essa demanda em trazer, sponsorar um trabalhador, né? E dificilmente eles vão abrir mão desse trabalhador qualificado que eles trouxeram de fora, patrocinaram e tudo mais, né? Mas respondendo a sua pergunta mais objetivamente,
sim, a empresa tem condições de terminar o contrato, sim. Pergunta um pouco mais específica, né? Meu empregador me trouxe para o Canadá, New Brunswick, e encerrou o contrato sem motivos com 1 ano. O contrato valia por 2 anos. Ele pode fazer isso? Tecnicamente ele pode, né? Tanto é que ocorreu. Agora, esse 1 ano de experiência no Canadá já pode abrir algumas portas para você, né? No contexto da imigração, as oportunidades de imigração. Pergunta da Gleice. Eletricista consegue LMAE com facilidade para ir trabalhar no Canadá? Trades, de forma geral, eu diria que sim, né? São ocupações com muita demanda e muito comum a gente ver. Inclusive, pode estar até 2 empregadores juntos fazendo um processo de LMAE para trazer um funcionário, né? E o técnico eletricista de forma geral, engenheiro elétrico, são sim ocupações de muita demanda. O LMAE exige Proof of Funds? A pergunta da Gabi. Gabi, não, ele não vai exigir Proof of Funds porque ele é um visto de trabalho, né? Então você já está vindo ali para... O governo canadense já sabe que você tem um emprego arranjado, e seu salário já foi estabelecido, enfim, né? Inclusive para alguns tipos de LMIA, o empregador tem que, inclusive, se responsabilizar, de certa forma, pela a residência onde o funcionário vai morar, né? Housing e certificado de que esse funcionário tem ali o seguro, o plano de saúde nos primeiros 3 meses antes dele ser elegido ao sistema público de saúde, né? Então, assim, tem todo um apoio que a empresa, existe a expectativa de que a empresa te dê esse apoio, né, durante o processo. Mas, mais uma vez, essa questão da acomodação varia de acordo com cada LMAE. Nesse caso, eu me referia ao low wage, né, apenas. E... pergunta do Júnior. Após o visto de trabalho ser aprovado, eu tenho um prazo máximo para ir para o Canadá? Tem risco de perder o LMIA? Boa pergunta. Então, assim, quais datas são importantes a gente observar, né, quando você conseguiu o LMIA e conseguiu o visto? Então, o LMIA vai vir com uma data específica. O momento que é a validade do LMIA, geralmente alguns meses, até 6 meses, né? Normalmente, a recomendação é que você ative o seu visto de trabalho entrando no Canadá, quando você faz essa ativação do visto, antes que a LMIA expire, logicamente, né? Uma vez que você ativou esse visto de trabalho dentro dessa validade do LMIA, que mais ou menos 6 meses depois da aprovação, uma vez que você ativa, mesmo que a validade dessa LMIA já tenha passado, você continua conseguindo usá-la para conseguir os 50 pontos. Ela continua sendo válida de certa forma, mas ela só continua sendo válida se você ativou o seu visto de trabalho que foi baseado nessa LMIA, né? Então, se você não entra no Canadá para ativar esse visto, a LMIA pode sim ser considerada expirada e você não conseguir usá-la, né? Porque ela passou a validade. Mas complementando aqui na sua pergunta, né? Uma vez que você entrou no Canadá e ativou esse LMIA, se você decidir voltar, ficar no Brasil fisicamente, ou trabalhar remotamente por algum tempo, isso tende a ser ok, né? O importante para validar a sua experiência de trabalho aqui no Canadá é você ter o visto adequado, né? Então, tá, o visto de trabalho em mãos, o seu SIN number, que seria o equivalente ao seu CPF aqui no Canadá, de certa forma, tendo a documentação em mãos. Onde você está fisicamente é secundário, né? Nesse contexto. Trabalhei como professor de línguas por 3 anos por conta própria. Como posso comprovar esses 3 anos no meu perfil? Pergunta um pouquinho fora do contexto, mas bastante interessante também. Acho que muitos podem ter essa dúvida, né? Sim, experiência como autônomo, né, como profissional self-employed, é também válida no contexto do Express Entry, que eu acredito seja o que você esteja perguntando. Agora, quando você não tem ali a carteira de trabalho, um contrato de trabalho formal, acaba que essa documentação vai ter que ser um pouco mais elaborada, né? Então, normalmente a gente gosta de incluir comprovante que você tem empresa registrada, se foi o caso, né, ainda que seja um microempreendedor, comprovante de que essa era a sua fonte de renda, então se você declarou renda na sua declaração de imposto de renda, ou se você tem alguma comprovação de que você estava recebendo esse income, né, essa renda como professor, e por último também cartas de referências de parceiros ou clientes, alunos, né, validando ali que você realmente atuava como professor. Não sei se você chegou a ter uma escola, ou se foi aulas particulares, mas essas cartas de referência acabam, e no caso mais de uma, né, para quem é autônomo, acabam tendo um peso parecido com a carta do empregador, né? Mas você tem que complementar essas cartas de referência de clientes ou parceiros com comprovantes de que você foi remunerado pelo trabalho e, se disponível, o registro da empresa, né, aí no Brasil. E a declaração de imposto de renda.
Pergunta do Jefferson. Quanto tempo de antecedência devo dar entrada em visto de estudos? Jefferson, normalmente a gente recomenda que você inicie esse planejamento em 1 ano, antes da data que você gostaria de estar no Canadá. Pode ser que você consiga ter o visto aprovado e até entrar no Canadá antes, muito provavelmente é possível. Mas a gente pede ali 1 ano para você ter tempo ali, primeiramente, de conseguir entrar dentro dos cursos que você deseja, né? Muitos dos cursos mais interessantes, mais atraentes aqui no Canadá esgotam as vagas relativamente rápido, né? E existe todo um preparo de entrada. Então, o processo de matrícula com o college pode ser mais ou menos criterioso a depender do college, pode exigir que você faça uma prova de proficiência, né? Então tem uma série de questões ali para serem observadas, então a gente recomenda 1 ano. Mas se você está pensando, por exemplo, em iniciar as aulas em setembro do ano que vem, né? A gente já está no finalzinho de setembro, 1 ano é suficiente. Agora, para janeiro, que seria o intake no meio do ano, né? O intake de inverno aqui no Canadá, talvez já não seja tempo hábil suficiente, já está um pouco em cima da hora, né? E tendo visto aprovado com alguns meses de antecedência, você consegue entrar no Canadá e aguardar até o início das aulas estando aqui, né? Que pode ser legal chegar com um pouquinho aí, alguns meses de antecedência para conseguir se situar e enfim. Pessoal, acredito que respondi também as demais perguntas e o nosso tempo está se esgotando. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou, enviaram excelentes perguntas e espero ver vocês em breve aí. Se vocês ficaram com dúvidas sobre a LMIA, agendem uma consulta. A consultoria de carreira é excelente para quem quer focar nessa busca do primeiro emprego antes de considerar um visto de estudos, né? Ou acha que tem potencial para já sair do Brasil, chegar no Canadá trabalhando, né? O nível de inglês é algo a ser considerado, mas também o tipo de trabalho que você faz, né? Essa possibilidade de conseguir uma oferta de trabalho no Canadá ela é muito mais viável para quem tem experiência em áreas mais técnicas, de certa forma, e um skill set mais transferível, né? Que não é o caso de ocupações que envolvem licenças, né? Vão exigir lá um processo um pouco mais burocrático até você conseguir atuar na sua área. Mas para quem tem experiência em áreas de profissionais que são mais transferíveis e já tem inglês no nível legal, tentar focar nessa oportunidade de trabalho de cara é uma excelente e deve ser uma opção a ser considerada antes de partir aí para um plano B, né? Mas, mais uma vez, obrigada a todos que participaram. É sempre um prazer estar aqui com vocês nessas lives que a gente organiza. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.